É uma felicidade tremenda estar aqui com eles mais uma vez em nome de Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe. Deus abençoe, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aonde nós começamos a meditar na semana passada, Salmo 146. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar uma continuação da palavra que foi na semana passada, amém? Os irmãos estiveram aqui, viram. Eu acredito que muitos irmãos não vieram por causa da forte chuva que caiu aqui. Tanto é que o pastor Cândido chegou agora por causa da chuva, né, pastor? Estava alagado. Estava alagado. Ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Estava lá em Ubatuba, ali no Avon, estava tudo alagado. Tudo alagado, é assim mesmo. Não é à toa que São Paulo tem o título de Terra da Garoa, né? Eu estou falando assim quando os irmãos estão procurando na Bíblia, tá? Salmo 146. Então está tudo alagado. E é estranho porque estava um sol, né? Hoje fez um calor. E estava até um dia atrás muito frio. Depois veio o calor, depois veio a forte chuva. E tem vezes que mistura as três coisas no mesmo dia. Assim é São Paulo, amém? Essa terra que nós amamos demais. Glória a Deus, amém? Salmo 146. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 146, versículo de número 1 em diante. Diz assim na palavra do nosso Deus: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Igual o louvor que os irmãos louvaram aqui, né? Cantarei a Deus enquanto eu viver. Tem tudo a ver, né, com a mensagem, né? Versículo 3: Não confie em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para Deus. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, pela leitura da tua palavra esta noite. Te agradeço, Senhor, pela vida dos pastores, do pastor Moro, pastor Cândido, dos obreiros, Senhor das obreiras, Senhor dos irmãos, dos músicos. Pai, nós te agradecemos por cada louvor que foi entoado aqui essa noite, pelas orações, e temos a certeza e a fé, meu Deus, de que o Senhor está abençoando cada vida, cada um, meu Deus, que está ouvindo e recebendo esta palavra, que está ouvindo e recebendo este culto. Abençoa, Senhor, os irmãos da igreja, os vizinhos, até onde chega a nossa voz, e derrama a tua bênção na vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Podem sentar, meus irmãos, aplauda o nome de Jesus. Deus é fiel, aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, eu vou dar sequência àquilo que eu estava falando na semana passada, porque na semana passada o Senhor nos entregou uma mensagem aqui no Salmo 146. E eu preguei, e eu falei do versículo 1, eu falei do versículo 2, eu falei do versículo 3, e nós paramos no versículo 4. E vamos ver se hoje nós concluímos a palavra, senão fica para uma outra oportunidade. Amém? Vamos então iniciar a partir de onde nós paramos na semana passada. Eu não vou recapitular, porque os irmãos já ouviram a palavra semana passada, amém? Então eu vou dar sequência onde nós paramos. Paramos no versículo 4, vamos até o versículo 5. O versículo 5 diz assim na palavra do Senhor: Bem-aventurado
aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no seu Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra bem-aventurado, meus irmãos, em Bíblias mais atualizadas, em Bíblias como King James, na tradução, e outros, eu estou usando Almeida Corrigida Fiel, por isso talvez algumas palavras estão diferentes dos irmãos, porque eu sei que a maioria dos irmãos usa Almeida Revista Corrigida. Mas na versão King James, na versão linguagem de hoje, na versão NVI e outras traduções, a palavra bem-aventurado está escrito o quê? Muito feliz, ou feliz apenas. Porque a palavra bem-aventurado representa isso. É como se eu lesse assim na Bíblia: feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor. Irmãos, irmãs, igreja do Senhor, a pessoa que põe a esperança em Deus, a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que confia em Deus, a pessoa que busca a Deus, a pessoa que vem para a igreja para ouvir a voz de Deus, esta pessoa é feliz. Eu começo a minha palavra essa noite dizendo, irmãos, todos nós somos felizes. Porque Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é o motivo da nossa felicidade, Jesus é a razão do nosso sorriso, Jesus é a razão da nossa vida ser transformada, Jesus, o nosso Deus, o Senhor, o Salvador, que a Ele nós damos honra, glória, Ele tem nos feito muito felizes, glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, que os irmãos amam as suas famílias, e glória a Deus por isso. Eu sei que a sua família é uma bênção, eu sei que você ama os seus filhos, até os seus animais nós amamos, não é verdade? Eu tenho 3 cachorros, eu amo demais eles. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que além do amor à família, além do amor das coisas que Deus nos deu, meus irmãos, o amor à obra, o amor à igreja, o amor às coisas do Senhor, meus irmãos, isso faz realmente o homem e a mulher ser totalmente realizado. Porque quando você vem para um culto como esse, e você louva hinos maravilhosos como nós louvamos aqui, nós paramos para ouvir os irmãos nas suas oportunidades, e nós ficamos felizes em ver os irmãos sendo usados por Deus, isso nos deixa feliz. Quantas vezes, meus irmãos, nós viemos para a igreja tristes, chateados, magoados, e nós chegamos, e através de um louvor Deus fala conosco, através da palavra Deus fala conosco, através da oração Deus fala conosco, e até se Deus usar alguém para profetizar uma bênção, para revelar uma bênção, Deus fala conosco. Por quê? Porque nós somos felizes, porque o Senhor é o nosso Deus. O texto diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. A palavra auxílio quer dizer ajuda. A nossa ajuda, meus irmãos, ela vem dos céus, ela vem do Senhor, ela vem do Pai das luzes, ela vem do Deus que está vivo para toda a eternidade. Se você está passando esta noite por algum problema, alguma necessidade, e está precisando de alguma ajuda, esta noite eu lhe apresento o caminho é o Senhor, porque Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai te ajudar esta noite, e você vai ter uma semana de vitória, um mês de vitória, um ano de vitória, uma vida de vitória, porque o Deus que nós servimos é o Deus da vitória. Aleluia, glória e honra seja a Deus. Aleluia. Bendito seja. O versículo 6 diz assim: o que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e o que guarda a verdade para sempre. A Bíblia diz, meus irmãos, que quem criou o céu, quem criou a terra, quem criou a natureza, quem criou os animais, quem criou eu e você, tudo que há neste mundo foi criação das mãos de Deus. O mundo não veio de explosão, o mundo não veio de Big Bang, o mundo não veio originado de um animal, o mundo não começou assim. O que existe, meus irmãos, foi que Deus, com as suas potentes mãos, Ele criou. O que existe, meus irmãos, foi que a voz de Deus, a palavra de Deus, criou tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, a Bíblia diz, e pela sua palavra, Ele fez,
Ele fez o dia, Ele fez a noite, Ele fez as cidades, Ele fez os estados, Ele fez o mar. Quando você acorda de manhã e você olha aquele dia ensolarado, lindo e maravilhoso, irmão, isso é criação de Deus. Quando você vê essa chuva caindo, nós às vezes achamos a chuva ruim, porque ela às vezes nos impede de ir para o culto, ela atrapalha você sair de casa, tudo bem, mas pergunte para quem está lá no meio do norte, do sertão, que depende de uma plantação. Quando a chuva vem, meus irmãos, é uma bênção. Eu quero dizer que tudo que Deus faz é uma bênção, tudo que Deus projeta é uma bênção, tudo que Deus criou é uma bênção. Então nunca reclame da sua vida, nunca murmure da sua vida, porque a sua vida é uma bênção que Deus fez. Jesus fez todos aqui esta noite serem as pessoas mais abençoadas desta terra, não porque nós somos melhores, irmãos, nós não somos melhores que ninguém, não é isso não, é porque nós somos amados de Deus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando entregamos a vida ao Senhor, obrigado, irmão, Deus abençoe, quando nós entregamos a vida a Cristo, Ele nos fez, irmãos, felizes, realizados. A Bíblia diz, meus irmãos, eu não vou ler para ganhar tempo, porque eu vou ler outros versículos ainda, mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 16: quem crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. Ou seja, você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, você foi batizado, você é salvo, e só o fato de nós sermos salvos já é motivo de muita alegria, de saber que um dia nos encontraremos com o Senhor para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o final do versículo ainda 6, ele diz: o que guarda a verdade para sempre. Eu quero que os irmãos leiam comigo, meus irmãos, o que está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Eu sei que muita gente conhece aqui, mas eu quero ler, porque como eu falei na semana passada, eu gosto de pregar lendo muitos versículos, não gosto só de ler um versículo, fechar a Bíblia e ficar falando. O meu sistema de pregar é lendo a Bíblia, então eu gosto de ler bastante. Glória a Deus. João capítulo 14, aleluia. Eu vou ler um versículo que todo mundo conhece, mas sempre é bom ler novamente, amém? João capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1, que é tão lindo. João 14, João capítulo 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando isso: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus vai voltar. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus, a vida é Jesus, a verdade é Jesus, tudo é Jesus, tudo vem de Jesus. E eu vou repetidamente falar o nome de Jesus, porque este nome é maravilhoso, é poderoso, é glorioso, é o nome que liberta, é o nome que cura. Se você entrou com alguma dor esta noite, Deus já está tirando a sua dor agora, a tua enfermidade agora, o mal agora, porque o nome de Jesus é um nome poderoso. Aleluia! Aleluia! Voltando ao Salmo 146, deixe marcado o Salmo 146 com um marcador de página, ou um papel, sei lá, porque eu vou ler outros versículos e depois eu volto para o Salmo para concluir a palavra. Versículo de número 7 agora, versículo 7, diz assim: o que faz justiça aos oprimidos. Eu estou lendo Salmo 146, versículo 7. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
o que faz justiça aos oprimidos. Eu fui injustiçado, me passaram para trás, traíram, me enganaram, eu sofri uma grande perca na minha vida, eu fui injustiçado, mas eu estou lhe apresentando esta noite o Deus que vai fazer justiça na sua vida. Eu estou apresentando esta noite o Deus que vai honrar a sua fé. Eu estou apresentando esta noite a você um Deus que te ama tanto, que gosta tanto de você, que você não precisa se vingar, você não precisa matar, você não precisa manchar as suas mãos com sangue. Não, meu irmão, não, meu irmão, não faça isso. Livre-se desse pensamento maligno. Por quê? Porque Deus te ama, e se houve algum mal contra a tua vida, põe em oração e fala: Deus, o Senhor é que vai fazer justiça, é o Senhor que vai me honrar, é o Senhor que vai me dar vitória. A Bíblia diz, é o Senhor que Aleluia. diz: minha é a vingança, eu recompensarei. Irmãos, quem vinga, quem honra, quem luta por nós é Deus. Está errado o cristão ser igual a pessoa do mundo, o cristão ser igual, o crente ser igual a pessoa que não tem Deus. Meu irmão, você não pode brigar, você não pode, como diz o ditado popular, quebrar o pau, você não pode perder a razão. Eu vou lhe falar algo nessa noite: nunca tente resolver algum problema quando você está com raiva, quando você está com o coração cheio de raiva, cheio de ira, porque aí você não vai resolver nada, vai piorar a situação. Se alguém chegar para você e vier falando um monte de coisa para você, vier enchendo a sua cabeça, fique calado. Às vezes é melhor ser visto como um covarde, como, desculpe a minha expressão, como um trouxa, mas você sair com a sua mente em Deus, do que você brigar e piorar a situação. Aleluia. Não se entregue à briga, não se entregue à contenda, não se entregue. Se alguém está te xingando, fique quieto, deixa, meu irmão. Deus está vendo tudo. O texto diz, eu vou ler novamente: o que faz justiça aos oprimidos. Coloca apenas em oração: Senhor, essa situação está difícil, me humilharam, pisaram em mim, mas eu ponho em tuas mãos. Eu não estou dizendo para ninguém aqui pedir para Deus matar, para Deus pesar a mão, para Deus colocar doença, como eu já vi muito gente fazendo, que isso não existe. Não. Aprenda, na Bíblia não existe oração contrária, isso não funciona. Eu vou orar para tal pessoa ser amaldiçoada, vai perder o seu tempo e vai perder seu ponto com Deus. Porque Deus nos chamou para abençoar e nunca para amaldiçoar ninguém. Aplausos. Nunca, jamais. Não seja igual. Aleluia. Por que nós conhecemos os crentes? Porque crente é diferente, meu irmão. Tem atitude diferente, tem comportamento diferente, tem jeito diferente. Não pode ser igual. Você não pode ser briguento. Quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, quer dizer, não se entregue à ira. Às vezes nós ficamos nervosos, por isso a Bíblia diz irai-vos. Mas você não pode deixar que a ira domine você, a tal ponto que a Bíblia diz que você não pode deixar que ela passe de um dia para o outro. Não, meu irmão, não se entregue à ira, não se entregue à raiva, não tente resolver problemas quando você está com raiva. Relaxa, conta até 10, vai para sua casa, fique calado, deixa na mão de Deus, e Deus vai trabalhar e Deus vai resolver. Quando você estiver calmo, aí você vai resolver tal situação. Deus é Deus de justiça. Não existe isso, meu irmão. Eu vou orar para Deus pesar a mão, eu vou orar para Deus matar, eu vou orar para Deus fazer isso. Tem muito crente que é assim, meu irmão, que acha que é o dono da razão e pensa que Deus vai fazer alguma coisa. Não existe oração contrária e Deus não vai fazer nada. Você pode ficar no monte um ano inteiro orando para Deus matar, orar para Deus destruir, não vai resolver nada. O que vai resolver é você orar. Senão, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus são totalmente inválidos. O que Jesus ensinou? Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos caluniam. Jesus nunca ensinou ninguém a ser vingativo. Eu, na minha vida, na minha chamada, no meu chamado pastoral, eu já muitas vezes, irmãos, já fui humilhado, já fui xingado, já fui chamado para briga, já me ameaçaram fisicamente. Tudo porque eu queria andar correto como Deus sempre falou para eu andar. Eu nunca revidei, eu nunca briguei, eu nunca parti para a razão. Por quê? Porque a minha razão é o Senhor. Se alguém se levanta contra a minha vida, eu deixo apenas na mão de Deus. E eu não peço para Deus matar, não. Eu falo: Senhor, Tu sabes todas as coisas, trabalha aquele coração, traz paz para aquela vida.
Aprenda, meu irmão, nunca ore para Deus pesar a mão na vida de ninguém, nunca ore para Deus matar ninguém, ore para Deus abençoar. Ore para Deus abençoar. Ore para Deus abençoar. Aí o versículo 7 ainda diz: o Senhor faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor dá pão aos famintos. Por que está dizendo isso? Eu vou ler o versículo, que muitas páginas estão amarelas, mas é um versículo clássico, Salmo 23. Versículo, acho que o versículo da Bíblia mais conhecido do mundo, além do Salmo 91, né? Salmo capítulo 23, aleluia. Porque aqui ele diz: o que dá pão aos famintos. Por que ele faz isso? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tudo isso que está no Salmo 23, as promessas, se cumpre por causa de um versículo, que é o primeiro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Se Jesus é o teu Senhor, é o teu Deus, nada vai faltar. Ah, mas está faltando. Se está faltando, Ele vai prover um milagre na sua vida. Se está faltando, Ele vai usar alguém para te abençoar. Se está faltando, Ele vai te amparar. Porque o próprio Davi que disse que ele nunca viu um justo, ele nunca viu uma pessoa que serve a Deus a mendigar o pão. Ele nunca viu. Por quê? Por que ele falou isso? Quer dizer então que o cristão, não existe cristão pobre? Não quer dizer isso, meu irmão. O que ele quer dizer é o seguinte: aquele que é de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que anda com Deus, aquele que teme a Deus, Deus sempre prepara um meio da bênção chegar até aquela pessoa. Deus sempre prepara uma condição. Deus sempre prepara uma condição. Deus sempre vai preparar uma condição para te ajudar. Aleluia! Eu tenho certeza, meus irmãos, assim como os pastores, o pastor Cândido e o pastor Moura, um dia resolveram abrir essa igreja, abrir esse ministério para pregar a palavra. Deus preparou toda a condição para que a igreja fosse construída. Deus está preparando toda a condição para a igreja ser ampliada. Deus está sempre preparando a condição para cuidar de cada um que está aqui, meu irmão. Tenha certeza, este é o ano da sua vitória. Se está faltando algo na sua vida, o teu pastor, que é o teu Senhor, vai prover na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu falei 3 vezes para confirmar que Deus vai prover um milagre na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Ainda no Salmo 146, onde nós estamos lendo e estudando a palavra, o final do versículo 7 diz: o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. E o final diz: o Senhor solta os encarcerados. Aleluia! Vá comigo, meus irmãos, até o finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo de número 3. 1 João capítulo 3, está do ladinho de Apocalipse. É só você abrir em Apocalipse e voltar algumas páginas, e você vai chegar no livro de 1 João. 1 João capítulo de número 3, aleluia. O texto aqui do Salmo diz: o Senhor solta os encarcerados. O que quer dizer solta os encarcerados? Quer dizer que Ele age com libertação. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Jesus é maior que qualquer obra do inferno, qualquer obra do diabo. Meus irmãos,
eu já fiz a obra, eu já preguei a palavra, eu já ministrei a mensagem em lugares, meus irmãos, em que as pessoas eram contra a pregação do Evangelho. As pessoas faziam as suas coisas para impedir a pregação do Evangelho, suas feitiçarias e tudo mais. E pergunta se isso impediu de eu pregar a palavra. Nunca, meus irmãos, nunca. Não tenha medo, meus irmãos. Não há necessidade de temor no seu coração. Ou tal pessoa vai fazer um trabalho, ou tal pessoa é assim. Meu irmão, quem está conosco é maior que qualquer coisa nesta terra. É maior que qualquer trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria. É maior que qualquer maldição. Jogaram maldição na minha vida, disseram que eu nunca vou ser isso, eu nunca vou ser aquilo, eu vou ficar para sempre sendo isso. Meu irmão, toda palavra lançada contra a tua vida já caiu por terra em nome de Jesus. Toda maldição é promessa da Bíblia. Nenhuma arma forjada contra o servo e a serva do Senhor prosperará. Por quê? Porque Deus é o Deus que quebra o arco, Ele corta a lança. Aleluia! O Senhor é um Deus que pega Satanás e os demônios e coloca eles debaixo dos nossos pés. Igreja do Senhor, eu estou pregando aqui esta noite para uma igreja vitoriosa, crentes vitoriosos que venceram o diabo, venceram o inferno e venceram tudo. Por quê? Porque o teu Senhor, o teu Deus é contigo para lhe dar vitória. Aleluia! 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 Glória a Deus! Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando você conhecer alguém que está passando por problemas na sua vida, traga para a igreja. Aqui é o lugar de libertação. Aqui é o lugar onde Deus se manifesta. Voltando ao Salmo 146, agora vamos ao versículo 8. Versículo 8 diz assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Aleluia. Vamos primeiro aqui no começo. O Senhor abre os olhos aos cegos. Isso, irmãos, é tanto literalmente como espiritualmente. Literalmente porque Deus pode curar qualquer doença, qualquer enfermidade, até cegueira, até paralisia. Irmãos, aleluia, nesses anos de fé, eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa curada da AIDS. Sabe por quê? Pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já conheci, meu irmão. Aleluia. Eu estou falando uma coisa que alguém falou, que alguém pregou na igreja. Eu conheci, meu irmão, uma pessoa que tinha AIDS. Todo mundo sabe que AIDS não tem cura. Pegou, é morte. Tem um medicamento para a pessoa poder criar anticorpos para poder viver um pouco mais, mas a gente sabe que não tem cura. A gente sabe que infelizmente até hoje a medicina ainda não avançou esse ponto de poder curar a AIDS. Mas, irmãos, o poder do nome de Jesus é tão grande que eu conheci mesmo uma pessoa, irmão, que tinha essa doença, mas quando veio para a igreja, recebeu Jesus, aceitou Jesus, se batizou, ficou firme com o Senhor, meu irmão, a pessoa foi totalmente curada, não tem mais nada, está vivo até hoje, meu irmão, para a glória de Deus. Aleluia! Eu já conheci pessoas com enfermidades, com doenças, com dores, com todo tipo de mazela que você pensar. Pessoas, irmãos, totalmente incuráveis, intratáveis, que só Deus para fazer um milagre. E Deus fez o milagre para a glória do Senhor. Eu quero dizer para a igreja: não perca a esperança. Não perca a esperança diante de uma doença, diante de uma enfermidade, diante de uma causa na justiça, diante do que for, meu irmão. Coloque a tua esperança no Senhor, porque Ele ainda cura, Ele ainda liberta. A Bíblia diz em Isaías 53: verdadeiramente Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor, toda a nossa doença, todo o mal. Jesus levou para que nós fôssemos curados. Se aposse da bênção e do milagre esta noite para a glória de Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Abre os
olhos do céu. Agora eu vou falar do espiritual. Quantas vezes, meus irmãos, nós não servimos a Jesus? Muitos estavam presos no vício do cigarro, vício das drogas, vício das bebidas alcoólicas, vício de prostituição. Só você e Deus sabe como era a sua vida antes de vir para a igreja. Mas quando você veio, você recebeu Jesus, Cristo entrou na sua vida, Ele abriu seus olhos e você enxergou que aquilo que você fazia no passado não era felicidade de verdade. A felicidade de verdade, meus irmãos, está em obedecer a palavra de Deus. A felicidade de verdade está em servir a Jesus. Ninguém aqui precisa de um copo de bebida para se alegrar. Ninguém precisa aqui de algo, meus irmãos, para poder se trazer felicidade. A nossa felicidade está em orar, está em dizer glória a Deus, está em dizer aleluia, está em ler a Bíblia, está, meus irmãos, tem gente que não entende a nossa felicidade. Pelo menos eu sou assim. Só o fato de eu estar na rua carregando a minha Bíblia para ir para a casa de Deus, isso já me deixa tremendamente feliz. Saber que eu vou para a casa do Senhor, saber que eu vou ouvir a voz de Deus, saber que eu vou ouvir Deus falando comigo. Eu nunca vi Jesus, eu não sei como Jesus ele é, mas quando eu escuto os pregadores, as pregadoras, os homens e mulheres de Deus falando, eu sei que Jesus está naquelas palavras, e eu sei que o Jesus que é pregado é o Jesus que fala comigo, que me abençoa e traz para mim o melhor. Meu irmão, Jesus abriu seus olhos um dia, e um dia você recebeu Ele como Salvador. Então fica firme na salvação, fica firme na fé, porque Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida, mais ainda em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A continuação do versículo, ele também diz assim, ainda no versículo 8: o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos. Aleluia, Ele levanta os abatidos. Meu irmão, quando você se sentir abatido pelas lutas da vida, quando você está passando por dias difíceis, nós ficamos tristes às vezes, nós não somos robô. Eu estou pregando assim, mas eu sei que tem dia que a gente fica triste, tem dia que a gente está chateado, porque a gente é ser humano. Mas, irmãos, o crente, o cristão, a pessoa que serve a Deus, fica triste apenas um momento. Não existe luta que é para sempre, não existe dor que é para sempre, não existe sofrimento que é para sempre, não existe mal que é para sempre. O que existe que é para sempre é a bênção dele sobre nós. Isso sim, ela vem e fica. O mal sobre crente, ele vem, mas ele vai embora, e vai nunca mais voltar. Aleluia, porque quando Deus ele nos ama tanto, ele envia a bênção, e a bênção repousa em nossa vida. Aleluia. Repita assim comigo: em nome de Jesus, todas as bênçãos de Deus sempre estão na minha vida. Amém? A bênção está na tua vida, a bênção está na tua casa, a bênção está no seu local de trabalho, a bênção está sobre os seus filhos, a bênção está sobre o seu marido. Ah, mas aquela pessoa ainda não é convertida, aquela pessoa ainda está no mundão. Mas Deus vai fazer a obra, meu irmão. Deus vai fazer a obra, meu irmão, porque a bênção está com você. Enquanto você ficar fiel e permanecer, Deus é contigo. Deus vai fazer a obra também em nome de Jesus da sua família. Glória a Deus! E o final do versículo diz, eu já vou terminar: o Senhor ama os justos. Quem é o justo na Bíblia? Agora vamos ler outro versículo para nós entendermos. Antes de Mateus tem um pequeno livro chamado Malaquias. Malaquias capítulo de número 3. Malaquias capítulo de número 3. Antes de Mateus. É mais fácil você achar Mateus capítulo 1 e voltar uma página. Malaquias capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos lendo, nós estamos estudando o Salmo 146. Malaquias capítulo de número 3. Bom seria que sempre quando você vier a essa igreja, você trouxesse um papel, uma caneta, para você anotar os versículos, anotar a pregação. Eu sempre ando com um bloquinho de nota, porque, irmãos, eu sou pregador, mas eu amo ouvir também, eu tenho prazer de ouvir. E quando eu não estou pregando, eu estou sentado com os irmãos ouvindo a palavra. E sempre quando eu estou ouvindo, eu estou anotando o versículo, eu estou anotando a palavra, para fazer um estudo bíblico depois, até para fazer uma outra mensagem, mas também para deixar guardado, porque nós temos uma coisa, nós somos seres humanos. E às vezes o que nós ouvimos na igreja, passa alguns dias e a gente esquece. Então, para não esquecer, sempre anota, sempre vem para a igreja. Eu, por exemplo, me peço aqui, varão, esse bloquinho de nota e a caneta, por favor. Só vou mostrar para os irmãos. Isso aqui é meu bloquinho e minha caneta. Para onde eu vou, eu levo eles comigo. Quando isso aqui acaba, eu compro outro. Um bloquinho desse, qualquer passar é R$1, R$1,50, R$2.
Então, sempre arruma um bloquinho desse, uma caneta, para você anotar os versículos. Amém? Para anotar a palavra. Malaquias 3,18, vamos à Bíblia, que é o mais interessante falar da Bíblia. Malaquias 3,18 diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Na sua Bíblia está assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. 3,18 de Malaquias está dizendo o seguinte: o justo serve a Deus, o ímpio não serve a Deus. Então aqui já está explicando a diferença. Quando você lê na Bíblia toda vez a palavra justo, quem é o justo? Malaquias 3,18 diz: o justo serve a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos justos, meus irmãos, não porque nós somos bons, nós somos os melhores. Nós somos justos porque servimos ao Senhor e servimos a Ele com alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 9, Salmo 146, é o penúltimo versículo para nós terminarmos. Salmo 146, versículo 9 agora. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Vamos abrir, meus irmãos, abrir para nós termos uma clareza melhor nesse versículo. Um livro antes de Salmo, nós estamos em Salmos, um livro antes é o livro de Jó. Vamos até o livro de Jó, capítulo de número 36. Jó, capítulo 36. Aleluia. Eu sei que a minha pregação é um pouquinho demorada, irmão, mas eu não estou enchendo linguiça não, estou na Bíblia, tá? Eu estou pregando a palavra do Senhor, porque eu gosto de ler bastante versículos, irmãos. Deus quisesse que eu tivesse 4 horas só para ler uns 200 versículos aqui com os irmãos. Amém? Jó, capítulo 36. Nós vamos ler o versículo de número 7. Jó, capítulo 36, versículo 7. Veja que lindo esse versículo, meus irmãos. Veja que tremendo. Jó, capítulo 36, versículo 7. Esse versículo até para você colocar como status do WhatsApp, de tão lindo que é. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono, ali assentados para sempre, e assim são exaltados. Lembra que eu acabei de ler? O justo é o que serve a Deus. E Jó está dizendo: do justo não tira os seus olhos. Você que serve a Deus, aleluia. Deus está olhando a sua vida, Deus está guardando a sua vida, Deus está protegendo a sua vida, Deus está assistindo a sua vida, Deus está lá no trono da eternidade, recebendo toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação dos 24 anciões, dos anjos, querubins, serafins, de toda aquela corte angelical. Mas eu vou dizer, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele recebe a adoração, ele está olhando para baixo, ele está olhando para a terra, ele está olhando para mim, para a sua vida, ele está olhando para cada um de nós. O justo não tira os olhos. Aleluia. Se eu estou acordado, Deus está olhando para mim. Se eu estou dormindo, Deus está olhando para mim. Se eu estou em casa, Deus está olhando para mim. Se eu estou na rua, Deus está olhando para mim. Se está tudo bem, glória a Deus, Deus está olhando para mim. Mas se tudo está mal, Ele ainda está olhando para mim. Deus está assistindo todos vocês que estão aqui, seja um momento bom, seja um momento ruim, aonde for, aconteça o que acontecer, Deus está de olho em sua vida. Deus está olhando, Deus está te assistindo, Deus está te observando. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Do justo não tira os seus olhos. E o versículo diz: antes estão com os reis no trono. Diz a Bíblia que o Deus Todo-Poderoso está com os reis, está com as rainhas. O que quer dizer isso na Bíblia? Para nós entendermos esse versículo, vamos a outro versículo, mas lá no livro de Apocalipse, primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1. Só vou ler mais 3 textos, amém, para nós encerrarmos. Apocalipse capítulo de número 1. Glória a Deus.
Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 1. Já vou terminar, tá, irmãos? Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 4 em diante, até o versículo 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse versículo aqui tem um grande mistério, meus irmãos, mas é um mistério fácil de entender. Quando a Bíblia diz Ele nos fez reis e sacerdotes, demonstra aqui 2 qualidades que Deus faz do crente. Primeira qualidade, nos fez reis. O que é o rei? Rei é uma pessoa que tem poder. Rei é uma pessoa de autoridade. Rei é uma pessoa importante. Rei é uma pessoa escolhida. Não é qualquer pessoa que é rei, não. E é escolhida por aquele que sucedeu ele antes. O rei, ele tem os seus privilégios. O rei, ele é a pessoa mais importante do reino. O rei é uma pessoa tremendamente especial. Tudo isso Deus faz com o crente. O crente é uma pessoa especial. O crente é uma pessoa escolhida. O crente é uma pessoa de poder e autoridade. O crente é uma pessoa importante. O crente é quem foi escolhido por Deus. Porque a Bíblia diz em João capítulo, não sei se é 14, 16, 16, 14, mas diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nós somos reis, as irmãs são rainhas, nós pertencemos ao reinado do Senhor, porque Ele nos deu autoridade, meus irmãos. Autoridade no nome de Jesus, autoridade pelo sangue de Jesus, autoridade pela palavra de Jesus. Nós temos autoridade, nós somos importantes, meus irmãos. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu para nós pudéssemos reinar nesta terra. Reinar quer dizer dominar e não ser dominado. Reinar quer dizer ter autoridade, estar por cima e não por baixo. Meus irmãos, reinado é a pessoa que tem o maior poder de um reino. Existe um poder na sua vida, existe um poder na sua oração, existe um poder na comunhão, existe poder na sua vida com Deus, porque você é servo e serva do Senhor. Existe um poder na sua vida, e esse poder é o nome de Jesus. O texto fala também que Ele fez sacerdotes. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que entrava diante de Deus para interceder pelo povo. Era alguém escolhido pelo próprio Deus. É uma pessoa que tinha uma autoridade tremenda na sua oração. Jesus fez nós, os homens, sacerdotes, as mulheres sacerdotisas. Por quê? Porque nossa oração, ela tem poder. A nossa oração tem autoridade. Quando você dobra os seus joelhos em sua casa, ou você ora em pé, ou até mesmo deitado, não importa, mas quando você começa a orar e usa o nome de Jesus, esse nome tem poder. Esse nome é nome de poder. Esse nome é o nome mais poderoso que há na terra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar. O último capítulo que nós lemos, o último versículo que nós lemos agora de Salmo 146 para terminar. Versículo 10. Salmo 146, versículo 10. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. O Senhor reinará eternamente. Aleluia. Aleluia. Tem aquele clássico louvor da harpa que diz: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis, Ele vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Eu estou aguardando Jesus voltar. Eu estou aguardando o arrebatamento, meu irmão. Eu quero que Jesus volte mesmo. Volta logo, Senhor, para buscar a sua igreja. Tem que dizer assim: não
não volta agora não, Jesus, porque a minha família não se converteu. Não volta agora não, porque eu não estou preparado. Mas é como eu vinha conversando com o pastor Moro no carro, né, pastor? A salvação é individual. Pense na sua salvação, meu irmão. Pense na sua salvação. Então eu não vou pensar na minha família, não. Tua família está colocada em oração. Mas a pessoa também tem que decidir em aceitar a Cristo. Você não pode empurrar a salvação goela abaixo. Aprenda isso. Você não pode chegar na sua casa e tá lá o marido, tá lá a esposa bêbada, alcoolizada. Vamos para a igreja, você é o servo do diabo, fica aí só bebendo. Você não vai ganhar ninguém com Jesus com esse argumento. Seja manso, seja amoroso, trate a pessoa bem, com carinho, com amor, e coloque ela em oração. Senhor, faz a obra na vida do meu marido, faz a obra na vida do meu filho, vai trabalhando, Senhor, vai transformando. Eu deixo em tuas mãos, ó Deus, porque no dia que o Senhor voltar, eu quero subir junto com Ele para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Jesus, Ele está voltando, Ele quer resgatar, Ele quer salvar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que meu tempo aqui já passou, mas me permita contar um testemunho rapidinho, em 2 minutos, para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos. 5 minutos, amém? É o tempo suficiente que eu tive, Deus abençoe, para edificar a sua fé. Certa vez, a minha mãe, ela deu uma esfriada na fé, e ela parou um tempo de ir para a igreja. Tudo isso porque o pastor, misericórdia, era, desculpa a minha expressão, um vacilão, sabe? Ele pastor não estava nem preocupado com a pessoa e tipo assim, não dá uma atenção para a alma, uma assistência, faz a obra de qualquer jeito, só xinga. Sabe aquele pastor que grosseiro, estúpido, arrogante? Ninguém fica numa igreja assim, meu irmão. A gente vem para uma igreja para se sentir bem. Você não vem para uma igreja para você sofrer grito, humilhação. Se as pessoas te tratarem bem, você vai a um lugar que você é mal recebido? Eu não vou. Se eu vou numa igreja que o pastor é grosseiro, arrogante, me trata mal, eu nunca mais volto ali, meu irmão. Porque eu vou num lugar onde eu sou bem-vindo e bem recebido. É por isso que eu estou aqui novamente, né? Porque eu sempre fui bem-vindo pelos irmãos. Aconteceu que nisso a minha mãe se desviou um pouco na fé e ela parou um pouco de ir, né? E eu pregando a palavra, anunciando a mensagem, pregando a salvação, e ficava triste que minha mãe não está indo na igreja. E aquilo me incomodava, meus irmãos. Porque eu prego a palavra, anuncio a mensagem em igrejas, em cidades, em vários lugares onde Deus me leva. E eu pensava, e a minha mãe? E aí eu convidava ela para ir para a igreja, mas estava com o coração tão chateado, tão magoado, que às vezes ela não queria ir para a igreja. Às vezes ela até me acompanhava uma vez ou outra numa pregação minha para assistir o culto, mas não se firmava. Teve um dia, meus irmãos, que eu mudei a minha estratégia. Não evangelizei mais, eu comecei só a orar. E eu lembro que uma vez de madrugada eu dobrei os meus joelhos e eu fiz uma oração assim. Eu falei com Deus, mais ou menos com essas palavras: Senhor, eu quero que o Senhor use alguém para falar do Senhor para minha mãe. Use alguém, um folheto, programa de televisão, programa de rádio, alguma coisa para chegar o evangelho até ela. Se for possível, use até um sonho para falar com ela, mas fala para ela entender a tua verdade e voltar para a igreja. Eu fiz essa oração. Quando foi na mesma semana, eu estava indo para a igreja, que nessa época eu ainda morava, hoje eu moro em Minas, mas na época eu morava na Bahia, e eu estava indo para a igreja. E quando eu estou indo para a igreja, porque lá na Bahia os irmãos têm o hábito de fazer Santa Ceia de manhã, mas não é que nem à noite. A gente faz assim à noite, era de manhã a Santa Ceia. E eu estou indo para a igreja, coloquei um terno e minha gravata, hoje eu não estou assim, hoje eu estou todo light, né? Mas eu estava colocando um terno e gravata e indo para a Santa Ceia. E eu estou vendo a minha mãe arrumada indo para a igreja, eu vou com você hoje. Eu não entendi por quê. Falei, amém, vamos para a igreja. Eu não entendi. Quer dizer, Deus deu a bênção e eu não entendi. E ela foi comigo para a igreja e tudo. Aí ela me contou por que ela foi para a igreja. Ela teve um sonho de noite. Mas nós somos espirituais, e eu sei que quem é espiritual vai me entender agora. Nós sabemos que Deus, a Bíblia diz, que Deus ele fala através de sonhos, Deus fala pelos seus profetas, Deus fala por profecia, Deus fala por revelação, mas o sonho também é uma forma de Deus falar com a pessoa. Mas sonho que é claro, não é um sonho que a pessoa sonha e não entendeu nada, é sonho claro mesmo. Minha mãe teve um sonho como se fosse uma visão, e eu creio que foi mais uma visão do que um sonho. Ela disse para mim que ela estava em um lugar de tormento, um lugar com muita chama, um lugar onde as pessoas gritavam, choravam, rangiam os dentes, era o próprio inferno. Ela estava lá, e ela disse para mim no sonho que ela apareceu naquele lugar de sofrimento total, as pessoas gritando, agoniadas, aqueles buracos lá que as pessoas estavam dentro, sabe, agoniadas, sendo torturadas pelos demônios, sofrendo todo tipo de retaliação. E ela ficou apavorada e ela se vê naquele lugar. E naquele lugar ela contou para mim que ela viu uma amiga dela, que essa amiga dela, ela morreu sem Jesus.
E ela sabia que ela estava no inferno, porque a amiga dela morreu sem Jesus. Lembra que na semana passada eu falei muito sobre isso, sobre céu e inferno, o destino da alma dos ímpios e dos salvos? E ela viu aquela amiga dela no inferno. E quando ela vê aquela amiga do inferno, ela fala assim para ela: vem para cá, nós estamos esperando você aqui. Vem para... Ela estava no meio da chama queimando e ela estava chamando a minha mãe para vir para o lado dela. Veja que cena horripilante. Venha para cá, nós estamos esperando. E a minha mãe ficou apavorada ao ver aquilo. Ela falou: não quero ir para esse lugar não. Porque ela viu que a amiga dela que morreu sem Jesus estava chamando ela para ir para as chamas. E ela não quis, ela ficou com muito medo. De repente ela acordou. Ela entendeu que foi Deus que falou com ela, que se ela não voltasse para o caminho do Senhor, o destino dela seria o inferno. E um dia nós estávamos sentados na sala, assistindo televisão, e passou uma entrevista de uma pastora, que ela contou uma experiência que ela teve de céu e inferno. Não sei se você acredita nessas coisas, mas eu acredito, eu gosto muito. Eu acho que todos os testemunhos de arrebatamento de céu e inferno que tem no YouTube, eu já ouvi todos. Eu acho que eu devo ter ouvido uns 5 ou 6 mil testemunhos desse assunto, né? Eu gosto muito desse assunto. E quando nós estávamos assistindo aquele testemunho, ela falou assim: nossa, que coisa! Tudo que essa pastora está falando sobre céu e inferno, sobre sofrimento no inferno, são as mesmas coisas que eu vi no meu sonho. E eu realmente entendi que o sonho que ela teve foi que Deus mostrou para ela. Para resumir a história, depois disso, meu irmão, minha irmã, minha mãe nunca mais faltou à igreja, nunca mais deixou de ser crente, está mais firme do que nunca. Se vocês irmãos fossem na minha casa, se os irmãos fossem na minha casa, vocês iam ver que cada parte de casa sempre vai ter uma Bíblia aberta. Porque não passa nem uma hora e meia que minha mãe está sentada lá lendo a Bíblia. Todo dia, quase toda hora lê a Bíblia. Glória, vai para a igreja, serva do Senhor, serva de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Porque Deus falou para ela que ela necessitava se firmar com o Senhor. A você que está ouvindo essa palavra, firme-se com Deus, firme-se com o Senhor. Eu sei que eu já estourei meu tempo aqui, me perdoe os irmãos, mas o último versículo diz: o Senhor reinará eternamente, ó Deus, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. O Senhor, eu só vou ler mais 2 versículos, pastor, para terminar a palavra. 2 versículos que ficam em Apocalipse, primeiro no capítulo 5. Vamos ler. Se você quiser ganhar tempo, deixa aberto já o capítulo 21. Eu vou ler o versículo no capítulo 5 e eu vou ler o versículo no capítulo 21, ambos em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5. O Senhor reinará eternamente. E como eu amo pregar sobre a volta de Jesus, o texto tinha que terminar falando da volta de Jesus, é claro. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 1. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra, o último livro da Bíblia, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7. E veio e tomou o livro da sua destra, que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro dos 4 animais, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do trono do Cordeiro, diante do Cordeiro, tendo com eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos comprastes a Deus, a toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, aleluia, nos fizeste, lembra que eu acabei de falar agora? Reis e sacerdotes, está escrito aqui, acabei de falar sobre isso. E reinaremos sobre a terra. Você que serve a Deus reinará na eternidade com o Senhor para sempre. Capítulo 21 agora, para encerrarmos de vez a mensagem. Capítulo 21, última página da Bíblia. Capítulo 21.
Versículo 1, última página da Bíblia, só você abrir a última página. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve-me, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! O céu está preparado para a igreja. O céu está com as portas abertas. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Você que serve a Deus, fica firme com o Senhor, porque a qualquer momento Jesus voltará e ele reinará eternamente. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Amém? Vamos receber o pastor Cândido aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Que palavra maravilhosa. Que Deus continue abençoando o pastor Júlio, e abençoou a sua igreja, a igreja do Senhor, nessa noite, com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos estar orando e ungindo as pessoas também, né? Vamos estar orando, ungindo as pessoas, e Deus, Ele vai dar aquilo que você precisa. E Ele vai dar mais que isso. Ele vai dar a salvação para a sua família, aquele que não são salvo ainda. Ele vai dar o livramento para você e sua família. Ele vai dar a provisão para aquele que está pedindo provisão nessa noite. Ele vai curar aquele que está doente, o seu familiar que está doente nessa noite. Nós vamos orar. E os pastores vão estar ungindo, com certeza. Você pode vir à frente, fazer a fila aí, quem quiser ser ungido. O pastor Moura, mas o pastor Júlio vai estar ungindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, que nesse momento, Senhor, de oração, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, na tua casa. Meu Deus e meu Pai, as pessoas, meu Deus, estão sendo ungidas nessa hora, Senhor. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja, meu Deus, sobre cada um nessa noite, Senhor. Toma, Senhor, a tua igreja, o teu povo nas tuas mãos. Faça, meu Deus, uma obra na tua igreja. A obra, meu Deus, que o Senhor começou em cada vida. O Senhor, meu Deus, aperfeiçoa, Senhor, até o dia da sua vida. Meu Deus e meu Pai, aquele, Senhor, aquela que está, meu Deus, doente, que ele possa, que ela possa ser curada, Senhor. Aquele, aquela, Senhor, que está, meu Deus, com falta, meu Deus, de provisão na sua vida. Que o Senhor possa, meu Deus, estar provendo, Senhor. Que o Senhor possa estar provendo, Senhor, financeiramente. Que o Senhor possa, meu Deus, estar provendo, meu Deus, espiritualmente. Que o Senhor possa, meu Deus, estar provendo na área da saúde, na área, meu Deus, de todas as áreas da sua vida. Meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Faça, meu Deus, uma obra, meu Deus, na tua igreja, Senhor. Aquele, meu Deus, aquela, Senhor, que está pedindo algo.
Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Faça, Senhor, milagre. Faça milagre, Senhor. Acenda você para as suas mãos. Pai, glória no teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Glória, Senhor. Eu apresento o servo do Senhor em tuas mãos. Ah, Pai querido, que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa usar o cada vez mais em tuas mãos. Em nome de Jesus, eu declaro agora a bênção na vida do teu servo. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, glória a Deus, e nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, toma o teu povo, servo, que o Senhor entregue vitória, toma a tua igreja, que o Senhor use cada vez nas mais tuas mãos, a casa do seu lar, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas em nome mãos, de Senhor, Jesus. teu povo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nessa noite, Senhor, o teu povo, meu Deus, a tua igreja, Senhor, possa, meu Deus, sair daqui abençoado por ti, Seja com a Senhor. serva Que a abençoada. bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nesse momento, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor continua dando meu servo como canal de bênção, como canal de vitória. Glória a Deus. Sim, Jesus. Ministrando a Sim, meu Deus. Aleluia. Sim, Senhor. E aguardando grande. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Senhor Jesus. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós também oramos pelo pastor Cândido, Pai, que ele seja abençoado em tuas mãos, usado em tuas mãos, cada vez mais que o Senhor abençoe ele na casa, no lar, na família, em todas as áreas, Pai, porque eu sei que o Senhor é para o teu servo, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos, eu quero agradecer o nosso companheiro, o pastor Júlio, também o pastor Cândido, né? Que Deus continue abençoando o teu servo durante esses dias, aleluia, para abençoar o povo, e com certeza todos nós, aonde essa vídeo, essa live, né? Passar, muitas pessoas vão ser alcançadas pelas bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar para fazer comigo a paz. A paz. A comunhão. A consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós. Todos digam juntos. Amém.